Meu amado irmão em Cristo Jesus, vamos estudar mais um pouco, mais um tantinho da palavra de Deus? Pois bem, ainda nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. E nós vamos falar a respeito de quê? De um subtítulo, de mais um subtítulo, que é a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Então nós estamos dentro desse programa, desse intento de visão panorâmica para principiantes da palavra do Senhor, desde da genealogia de Jesus, o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. Nós estaremos então passando pontos principais. E dentro de Lucas capítulo 4, nós então temos aí mais um subtítulo, e esse diz assim: a cura de um endemoniado em Cafarnaum. A base do subtítulo é essa, o seu talvez mude um pouquinho, mas é essa daí. Novamente frisando, geograficamente falando, geografia bíblica, Cafarnaum fica onde? Perto do mar da Galileia, no norte ali da Palestina, perto de Caná da Galileia, perto de Nazaré. Olha que bênção, hein? Para que possamos ter uma visão aonde estava a planta dos pés de Jesus naquela ocasião. Então, diz assim, no versículo 31 do capítulo 4 de Lucas, que Jesus desceu a Cafarnaum. Então você já tem uma ideia. Ele desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia. Então, a Galileia, dentro dela, da cidade, tinha Cafarnaum. E o que Jesus fazia ali? Já caminhando, já adentrando, passando pelo deserto no seu ministério. Nós já sabemos que ele passou ali no subtítulo anterior, na sinagoga. Foi dado a ele pelo ministro da sinagoga o pergaminho, os rolos do profeta Isaías, que quando ele passou a ler era lendo de si próprio, e ele falava com autoridade. E ele, iniciando o seu ministério aqui, ele está onde? Ele está em Cafarnaum, cidade da Galileia, no norte da Palestina. E o que ele fazia? Ele ensinava nos sábados. A palavra ensinar, nós sabemos que é transmitir conhecimento a alguém. Jesus passou a nos ensinar o quê? Confirmando todas as escrituras ali que estavam naquele período e até hoje nos alcança e eternamente, que é a palavra de Deus. Ensinar é transmitir conhecimento. Jesus passou então a ensinar o caminho para a salvação, o arrependimento dos pecados, a falar da constituição do reino dos céus. Glória a Deus. Ele ensinava algo muito importante. Por quê? Porque ele precisava formar as pessoas, ele precisava salvar as almas das pessoas, ele precisava cumprir as escrituras para que pudessem ver que ele seria o intermediador, apenas ele, que levaria o homem realmente à salvação, ao paraíso, a Israel celestial. O versículo 32 de Lucas, capítulo 4, diz então: e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. O povo que o ouvia se admirava da sua doutrina. E a palavra doutrina é ensinamento. Então, quando Jesus parava para abrir a sua boca, e quando ele começava a falar as boas novas do reino, o povo se admirava, o povo se alegrava, e o povo queria mais e mais estar perto desta palavra de autoridade, perto de Jesus. Guarde isso no seu coração. E chamava a atenção de todas as regiões, e o impacto social começava ali a crescer e a incomodar quem? A incomodar o sinédrio, a incomodar ali o sumo sacerdote Caifás, Anás, os fariseus e os saduceus. Interessante, guarde isso no seu coração. O versículo 33 de Lucas capítulo 4 diz assim: estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Porque Jesus de Nazaré, dentro da Galileia, onde Jesus ali foi criado, vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha que interessante. Nós lembramos o período de silêncio absoluto de Deus, por exemplo, de Malaquias até Mateus, 400 anos, que foi o período interbíblico. Mesmo agora, com a vinda, com o advento de Jesus, a sua primeira vinda proclamada, onde o precursor estava confirmando essa vinda, João Batista, muitas coisas aconteciam. A fé genuína estava ali
prejudicada. Os sacerdotes, como Caifás e Anás, realmente eles não andavam dentro dos mandamentos do Senhor e não eram dignos de estar naquele cargo, naquela posição de sacerdote do povo de Deus. Mas, numa certa ocasião, ensinando, o povo se admirando das doutrinas faladas da boca de Jesus, o perfeito Filho de Deus, numa certa ocasião diz que na sinagoga tinha quem? Um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. Dentro da sinagoga, a exemplo dos nossos dias, dentro das nossas igrejas. É para que você faça uma transição, uma analogia, que nas igrejas, hoje em dia, há joio e trigo. Lá também assim acontecia. Mas, conforme o impacto da palavra do perfeito Filho de Deus, Jesus, ali naquela sinagoga, qualquer espírito imundo que estivesse ali, qualquer joio estremeceria. Então houve ali um questionamento desse demônio exclamando em alta voz, o que gerava mais impacto, o que despertava mais atenção daqueles que estavam dentro daquele recinto denominado sinagoga, dizendo, exclamando, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Então, o demônio já conhecia ali o perfeito Filho de Deus. Viesse destruir-nos, bem sei que és o Senhor, que és o Santo de Deus. Interessante, porque o demônio conhece aqueles que são do Senhor Jesus. Assim como Satanás, já ali na tentação no deserto, que Jesus ali dentro do capítulo 4, versículo 1, foi provocado pelo diabo, e o diabo se fazendo como se não conhecesse que ali era o perfeito Filho de Deus. Olha como que ele ali estava mentindo. Porém aqui, já no versículo 34, ele já conhece Jesus como Nazareno e Santo de Deus. E o diabo, como arqui-inimigo, persegue Jesus em todos os sentidos para que realmente as profecias não se confirmassem. Mas o Deus Todo-Poderoso assim o fez, colocando o Espírito poderoso em Jesus Cristo, o Espírito de Deus, e as profecias foram concretizadas. Jesus então assim as fez, morreu na cruz do Calvário por mim e por você, derramando o seu sangue precioso. Amém? Por isso, glória a Deus. Então o 35 diz, e Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Esse acontecimento trouxe mais impacto social, mais admiração e curiosidade e temor e pasmo por aquilo que estava acontecendo. E o 36 disse assim, e veio o espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo, que palavra é esta? Que palavra é essa que até os espíritos imundos manda com a autoridade e o poder, e eles saem? Olha a curiosidade. E nós sabemos que era a palavra de Jesus, o mestre, o rabi, o prometido, o renovo, o carvalho da justiça, glória a Deus. E o 37, e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca, em redor da Galileia, que espalhou-se por Decápolis, por Samaria, por Judeia, por todas as regiões. Esse é mais um subtítulo do capítulo 14, que mostra Jesus ensinando uma doutrina, que é a doutrina das boas novas, que é o Evangelho, as boas novas do reino, trazendo o arrependimento dos pecados, levando as pessoas à consciência de ter uma nova vida ao lado de Cristo Jesus, que obedecesse os mandamentos preditos no Velho Testamento. Enfim, e Jesus na sinagoga impactou todas as pessoas, e principalmente um demônio que estava lá dentro, que o reconhecia como Jesus Nazareno e o Santo de Deus. Que Deus possa abençoar mais um pedacinho, bem simples, bem simplório, da palavra de Deus dentro do panorama do ministério de Jesus, do panorama bíblico, do panorama dos evangelhos, baseados nos versículos e textos e capítulos dos 4 evangelhos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente com esse ensino.